esse shiur, a ideia do shiur sobre a mentira, veio graças a uma pergunta que eu recebi essa semana da Débora Rosenberg. Muito obrigado, inclusive o shiur também escuto dela. E é muito legal receber perguntas sobre o que acontece na Torá. Bem-vindo, Fábio. É muito legal, por quê? Porque faz a gente pesquisar, faz a gente abrir livros que não abrimos faz tempo e ver e reaprender sobre alguns conceitos. Então a Débora perguntou essa semana, na verdade uma pergunta clássica quando a gente estuda o Humash, que é como é possível que o nosso terceiro patriarca Yaakov mentiu para o pai. Uma mentira muito clara. E a história é a seguinte: Yitzhak Avinu, nosso segundo patriarca, Isaac, ele sentia que ele já poderia estar prestes a morrer. Ele estava no aniversário dele de 123 anos e ele estava chegando nos 5 anos antes da idade com que sua mãe faleceu. Existe uma regra que 5 anos antes e depois de que o pai ou a mãe faleceram, a pessoa deve temer pela própria vida, porque é capaz de Hashem resolver levar ela também. Então, Yitzhak Avinu, ele fez aniversário, mesmo que ele faleceu muitas décadas depois, mas ele queria se precaver, ele queria deixar o testamento, e ele queria dar uma bênção especial para o seu filho primogênito, para o Esav, para o Esaú. Então ele diz para o seu filho: por favor, vá preparar uma comida do jeito que eu gosto, para eu comer, ficar feliz, ter alegria e poder te abençoar. As bênçãos são melhores quando são dadas com alegria. Então ele falou: prepara uma comida e eu vou te abençoar. Sua esposa Rivka, Rebeca, ela escutou do outro lado da porta, dizem que ela escutou por profecia esse pedido do Yitzhak, e falou para o seu segundo filho, para o Yaakov, irmão gêmeo de Esav: vá você, pega 2 animais aqui no quintal, me traga para eu preparar para o teu pai, e você vai receber as bênçãos no lugar do teu irmão. O Yaakov, ele pergunta para a mãe dele: peraí, mas eu sou diferente do meu irmão é todo peludo, e eu sou liso, talvez meu pai vai me tocar, ele vai perceber que é uma artimanha, ele vai, em vez de ele me dar uma bênção, eu vou ser amaldiçoado. A mãe diz, a Rebeca fala: não se preocupe, se ele te amaldiçoar, a maldição vai vir para mim, vai e faça o que eu estou mandando. Yaakov obedece sua mãe, ele traz a comida pronta para o pai, para o Yitzhak. Na conversa, o Yitzhak suspeita que talvez não era o seu filho Esaú lá, então ele pede para tocar, ele pergunta: é você, meu filho Esav? O Yaakov responde que sim. E ele pede para apalpar seu filho, para sentir se ele tem pelo. E o Yaakov se aproxima. Sua mãe tinha preparado o pelo dos animais que ela cozinhou, ela colocou nos braços e na nuca do Yaakov. O Yaakov foi vestido com a roupa especial do Esav. Sobre essa roupa a gente vai deixar para uma outra aula muito interessante, só o assunto da roupa do Esav. O Yaakov, vai vestido, fantasiado de Esav, e ele engana o pai e recebe as bênçãos. São bênçãos muito especiais, muito elevadas, que garantem sustento para toda a descendência do Yaakov. Isso é a história bem resumida, e chama a atenção da mentira. Um instantinho só. Chama a atenção a mentira, como é possível que tanto o Yaakov como a Rivka enganam o Yitzhak. Quer dizer, o filho engana seu pai, a esposa engana seu marido, tudo para receber a bênção. Mentira é algo muito grave na Torá. É o único pecado que está escrito que a gente deve se afastar. Nenhum outro pecado, a Torá usa uma linguagem de se afaste do pecado. Não cometa o pecado, destrua a idolatria, mas se afastar, midvar sheker tirchak, se afaste da mentira, é só sobre a mentira, não tem nenhum outro pecado que a Torá dá essa ordem. E aí veio o nosso patriarca em mente. Naquela época, a mentira era totalmente proibida. Não que alguma vez foi permitida.
mais a gente nota dos relatos da Torá a gravidade da mentira. Quando, posteriormente, na próxima porção da Torá, o Yaakov é enganado pelo seu sogro, ele se espanta. Ele fala, como que você me enganou? Quer dizer, era um absurdo uma pessoa enganar outra. Existem 7 leis universais, 7 leis que foram dadas para Noé e seus descendentes, que todos os povos devem cumprir essas leis. E na época do Yaakov existia uma 8ª lei, que era a proibição de enganar. E é justamente isso que o Yaakov faz com o próprio pai. E não só isso, a gente não está falando do Labão, que era conhecido como alguém que enganava. A gente está falando do Yaakov, um dos 3 patriarcas. O Yaakov, mais do que os outros 2, era o patriarca da verdade. Sobre ele está escrito, Titen emet le Yaakov, dê a verdade para o Yaakov, porque ele representa a verdade. Enquanto que Abraham, o primeiro patriarca, representa a bondade, o segundo patriarca, Yitzhak, representa a severidade, o Yaakov representa a verdade. E justamente ele engana o próprio pai. No decorrer de todo o livro, a gente vê outras mentiras. Tem como justificar todas elas. Mas essa aqui, do Yaakov, é que levanta os cabelos. Como é possível mentir assim para o próprio pai? Inclusive, o Yaakov, ele pagou por isso. E ele pagou muito caro. Por quê? Quando ele vai casar, ele se apaixona por Raquel. A gente contou na aula passada sobre as 2 esposas do Yaakov, como eram diferentes. Ele se apaixona por Raquel e acaba casando com Leá. No dia seguinte, quando ele olha para o lado e ele vê que ele foi enganado, ele fala para Leá, como é possível que a noite toda eu te chamei de Raquel, de Rachel, e você falou que você era Rachel? Como que você me enganou assim? Aí a Leá fala para ele, O que você fez por teu pai? Que ele te chamou de Esav e você falou que você é Esav? Você concordou com ele? Você não enganou ele? Tá bom. Então Yaakov vai, ele levou, como se diz, um fora da própria esposa, e ele vai reclamar com o sogro, como você me enganou? Então Lavan fala, mas aqui é diferente da tua cidade natal, de onde você veio. Aqui a gente não passa o menor na frente do maior, como você fez. Que o teu pai queria abençoar teu irmão mais velho, você passou na frente dele. Novamente ele leva um fora da esposa e do sogro. Depois ele é enganado pelos filhos dele. Quando eles vendem o Yosef e trazem, posteriormente eles vendem o Yosef, trazem uma roupa, a roupa do Yosef, do José, ensanguentada, como se ele tivesse sido morto por uma fera. Ele é enganado de novo. E depois ele é enganado pelo próprio José, que passou 22 anos fora. Uma boa parte desse tempo ele era vice-rei do Egito e não avisou o próprio pai que ele estava vivo. Quer dizer, ele estava enganando o pai também. Olha quantas vezes o Yaakov pagou por isso. Que o Dorval comentou, um erro não justifica o outro. E realmente não. E todos esses enganos que tem aqui, eles são justificáveis. Todos eles dá para falar porque que a Leia falou assim, dá para explicar porque que os filhos enganaram o próprio pai. Mas se a gente começar a explicar cada um, realmente a aula vai se estender. Mas Bekitur, resumidamente, o Yaakov pagou caro pela mentira dele. Ele começou a mentir e depois mentiram para ele. E mais ainda, só o fato do Yaakov ter enganado o próprio pai deixou uma marca na família dele. Aqui a Torá fala que o Yaakov usou mirmá, bemirmá. O Yitzhak fala para o Esav, quando ele vem com a caça depois e percebe que ele perdeu a bênção, o Yaakov fala, o Isaac fala para o Esav, teu irmão veio bemirmá, veio com astúcia e pegou as tuas bênçãos. Posteriormente, 2 filhos de Yaakov destroem toda uma cidade de Shem. A Torá usa a mesma linguagem, bemirmá, com astúcia, enganando. Quer dizer, ele deixou essa marca na família. E é tão grave a mentira que, de acordo com o costume Chabad, quando chega o Pesach,
a gente está sentado no Seder, existe um costume das crianças roubarem o afikoman, roubarem um pedaço de matzá que fica guardado para o final da festa. As crianças roubam e guardam aquilo, escondem dos pais. E o costume Chabad é não fazer isso. As crianças não pegarem. Por quê? Porque você acaba acostumando a criança na mentira, no roubo. E aí vai o Yaakov, de novo, patriarca da verdade, e mente. Ele fala que ele está desconfortável com isso. Quando a mãe fala para o Yaakov, vai e pega as bênçãos no lugar do teu irmão, ele fala, talvez o meu pai vai me descobrir. Talvez. A palavra talvez, em hebraico, tem duas formas de expressar. Tem pen e tem ulai. As duas querem dizer talvez. A diferença delas é que pen quer dizer um talvez que não aconteça. Espero que não aconteça. O lai é o oposto, é um talvez tomara que aconteça. Talvez vai acontecer. E o Yaakov ele usa o lai. Quando a mãe fala que não vai acontecer nada, e ele fala talvez meu pai vai me reconhecer, ele diz espero que meu pai me reconheça. Espero que meu pai me pegue na mentira e que não tenha que ir até o final enganando meu pai. Então pelo menos ele demonstra um arrependimento antes mesmo de mentir para o pai. Então a gente tem que responder isso pelo Yaakov. Como é possível que ele se envolveu nessa história? Parece novela mexicana, mentindo, se disfarçando. Hoje a gente vai trazer algumas respostas. Tem infinitas respostas disso. Midrashim, comentaristas, mas a gente vai focar em algumas. Algumas são mais convincentes do que outras. Então, a primeira, mais simples, é que o Yaakov, quando ele fala, eu sou Esav, ele põe uma vírgula no meio. Ele diz, eu sou eu, e o Esav é teu primogênito. Ele separa, pelo menos para não falar uma frase completamente mentirosa. O Rabbeinu Bechaye, ele diz que o Yaakov, na verdade, não estava mentindo. Por quê? Muitos anos antes, o Yaakov comprou a primogenitura do Esav. É toda uma história que o Esav chegou cansado do campo, ele estava faminto, e aí ele pediu um prato de lentilhas que o Yaakov estava cozinhando, e o Yaakov falou, você quer? Tudo bem, mas me dá o direito de primogenitura. Então, quando o Yaakov vai para o pai e fala, eu sou Esav, o teu primogênito, a explicação é a seguinte, uma vez que eu comprei a primogenitura do meu irmão, então eu posso me chamar de Esav, porque eu estou com a força dele, eu adquiri esse nome dele. A gente vê isso várias vezes no Tanakh, na Torá, que um profeta vem e fala, eu sou Deus. Não, o profeta não é Deus. Moshe Rabbeinu fala no Shema, na segunda estrofe do Shema, Moshe diz, eu darei a chuva e não sei o que. Não é Moshe que vai dar, não é Moisés. Mas ele fala em nome de Deus. Uma vez que ele está falando em nome de Deus, então ele pode falar, eu, Deus. Mesma coisa o Yaakov. Uma vez que ele adquiriu essa força do Esav de ser o primogênito, então ele pode falar, eu sou Esav, teu primogênito, porque na prática o Yaakov era o primogênito naquele momento. Tá bom? São respostas bonitinhas. Crianças costumam aceitar elas bem simples, não fazem mais perguntas. Mas eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais e ver a magnitude da não mentira do Yaakov. A gente perguntou como é possível que a Rebeca, a Rivka, enganou o próprio marido. Na verdade, para ela não estava enganando. Porque quando os gêmeos ainda estavam na barriga dela, e ela ficou confusa com o que estava acontecendo, ela não sabia que eram gêmeos, e ela foi se consultar com o profeta falou para ela, em nome de Deus, que ela tinha 2 povos dentro da barriga, e que o menor serviria ao maior. Então ela sabia que o menor, para poder crescer, ele precisava dessas bênçãos. Então ela falou, eu preciso dar um jeito do meu marido conceder essas bênçãos para o Yaakov,
porque é ele que vai fazer bom uso delas. Ela sabia isso do profeta. Uma explicação também racídica sobre o porquê que a bênção veio dessa forma. A gente vai perguntar, a Rivka não podia contar para o Yitzhak que a bênção era para o Yaakov? Vamos falar disso. Mas na verdade, se a gente olhar na Torá, muita coisa vem dessa forma. Muita coisa boa vem de formas muito estranhas. A primeira delas é a nossa missão no mundo. Deus criou o mundo para a gente fazer desse mundo um lugar para ele habitar. Se não houvesse o pecado do fruto que Adão e Eva cometeram no paraíso, esse objetivo não teria como ser alcançado. Então o primeiro engano, o primeiro pecado que aconteceu no mundo foi para possibilitar o verdadeiro objetivo do mundo. Quer dizer, veio de uma forma muito estranha. Outras coisas aconteceram. Por exemplo, o casamento de Lot, o sobrinho de Abraão, o casamento dele, quer dizer, a relação dele com as próprias filhas. Uma coisa tão estranha. Mas se a gente analisar, um dos filhos que saiu daquela relação era chamado Moav. Ele instituiu todo um povo. Uma das moças de Moav era Ruth. Essa moça se converteu para o judaísmo e era a bisavó do rei Davi. Rei Davi, dele vem Mashiach. Quer dizer, mesmo o nosso Redentor vem de uma forma toda estranha, um casamento, uma relação de pai e filha. Do outro lado de Mashiach, vamos agora para o outro lado da família, Yehudá e Tamar. Yehudá, o quarto filho de Jacó, ele tem uma relação com a própria nora. Dessa relação vem Peretz. Peretz também é o antepassado de Mashiach. A Hassidut explica que muita coisa elevada vem de formas estranhas. E por que isso acontece? Porque são coisas elevadas demais. São coisas muito espiritualizadas que o próprio mundo não aguenta. A gente costuma comparar isso quando a gente vê uma criança especial, chamada de criança especial. Deus nos livre, alguém que nasce com uma síndrome. A explicação da síndrome, o Rebbe dá essa explicação, é que não é que é uma pessoa com uma deficiência. Isso é uma coisa muito forte. Não é que é uma criança com deficiência. O problema, por assim dizer, dela é que a alma, a Neshama dessa criança é tão grande, tão forte, que o corpo físico não aguenta. É que nem eu colocar um chá extremamente quente num copo de vidro fino. O copo vai estourar. Por quê? Porque o corpo não aguenta a grandeza daquela luz. Então a criança nasce com algo diferente. E já é sabido que essas crianças elas têm uma espiritualidade muito maior. Se Deus quiser, um dia a gente dedica um shiur inteiro sobre essa situação. Mas a mesma coisa, coisas elevadas vêm para o mundo de formas, às vezes, não tão compreensíveis. Como se diz, Deus escreve reto em linhas tortas. É o que acontece durante toda a Torá. A gente vai lendo a Torá e acontece cada coisa. Um marido falando sobre a própria esposa que ela é sua irmã. E aí quase que casam com uma mulher casada. Então, coisas estranhas, mas que levam a coisas muito, muito elevadas. Essa bênção que o Yaakov recebe é uma delas. A forma de receber, talvez se a verdade fosse revelada para o Yitzhak e falassem que esse é o Yaakov, não é o Esav, ele recebesse assim mesmo a bênção, talvez não seria uma bênção tão completa. E vamos ver o porquê daqui a pouco. Quando que é permitido mentir? Quando a gente está jogando pôquer? Quando que pode mentir? A Halachá, a lei judaica, dá algumas permissões. Na verdade, a Halachá não permite mentir, mas a Halachá permite omitir. Ou falar algo que potencialmente é verdade.
não necessariamente é a verdade assumida naquele momento. Por exemplo, assim, um exemplo mais clássico é quando a mulher, por exemplo, se veste para uma festa e ela vai mostrar para o marido. E o marido não gosta tanto daquele vestido, não acha legal. Naquele momento, o que ele pode falar? Ele pode falar, minha querida, tá horrível isso aqui. O que ele vai ganhar com isso? Tsures, dor de cabeça. Por quê? Porque ela já está pronta para o casamento. Faltam 5 minutos para roupar. Então a Halachá diz, para isso você pode falar, tá bem. Não precisa também elogiar falsamente. Mas você pode falar, tá de acordo. Mesma coisa, vice-versa. Quando o marido prepara um jantar para a esposa e convenhamos, ficou horrível. Só que a esposa, não tem outra solução, é o que eles vão comer, então a esposa pode falar para o marido, olha, tá legal, falta um pouquinho de sal aqui ali, queimou um pouquinho, mas está tudo bem. Mesmo que aquilo está quase intragável. Mas por que falar a verdade quando ela vai trazer prejuízos? A gente vê isso na Torá. Aaron HaKohen, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote, aquele que acompanhou a saída do Egito, quando ele faleceu, o povo todo chorou 1 mês. E por quê? Os Midrashim contam que o que o Aaron fazia? Ele trazia paz entre as pessoas. Então, quando ele via uma pessoa brigando com a outra, o João brigando com o Cláudio, e ele via que o João não queria mais saber do Cláudio, então o Aaron chegava para o Cláudio e falava, olha, o João está arrependido, ele está mal. E aí ele ia pro João e falava, o Cláudio tá pesaroso dessa discussão que vocês tiveram. E aí os dois, escutando isso, falavam, puxa, é verdade? Então eu vou fazer as pazes. Será que o Arão ele mentia? Não. Por quê? Porque potencialmente ninguém gosta de estar brigado. Ninguém curte. Eu briguei com meu colega, com meu sócio, estou feliz da vida. Ninguém fica feliz com uma briga dessas. Então Arão só aumentava um pouquinho esse peso na consciência de cada um, aumentava um pouco e fazia com que eles fizessem as pazes. Então Arão usava desse artifício para resolver problemas. Nesse caso é permitido. Se a gente olhar na Torá, tem acontecimentos fantásticos resolvidos através de omissão. Será que Deus, por assim dizer, ele mente ou ele omite? A resposta é sim. Quando o profeta Shmuel, Deus se dirigiu a ele e falou, vá ungir David como próximo rei. O profeta falou, peraí Deus, já tem o rei Shaul Amelech. Se souberem que eu fui ungir um outro rei, enquanto o primeiro está vivo e tem herdeiros, ele tem um filho, vão me matar. Então Deus fala, não tem problema. Fala para quem te perguntar que você está indo oferecer um sacrifício. Quando você for lá, ofereça um sacrifício. Mas você não precisa contar toda a verdade. Você não precisa contar que você está indo ungir um novo rei. Quer dizer, por ordem divina, Shmuel pôde mudar, omitir alguns fatos. Deus mesmo omitiu. Quando o anjo vem e promete que Sará, aos 90 anos, vai ter um filho, a Sará ri. Está escrito que ela ri dentro da tenda e fala, eu sou velha e meu marido é velho. Como que do meu ventre vai sair um bebê? De novo, ela diz, eu e meu marido somos velhos. Deus então vai questionar o Avraham e fala, olha, por que a Sará falou que ela é velha? Deus, a Sará falou que ambos são velhos, só que Deus repete para o Avraham que apenas ela é velha. Por quê? Porque não seria fino e educado falar para o Avraham, olha, tua esposa te chamou de velho. Mesmo que era verdade. O homem tinha 99 anos. E eu acho que ele não ia se ofender se alguém chamasse ele de velho. Ele era Abrão, o líder do mundo vai se ofender com uma coisa dessa? Assim mesmo Deus ensina,
para a paz entre marido e mulher, pode omitir um pouquinho. Ninguém vai ganhar nada contando e causando uma discórdia entre o casal. Então, para a paz, podemos omitir. Outra situação que a gente pode omitir a verdade é em honra. A Halachá diz que em Maserta, quando a pessoa estuda muito, ele não precisa contar para todo mundo tudo o que ele sabe. Ele pode ser humilde, omitir e falar, não, isso eu não sei tão bem, isso e aquilo. Se diz que, conta que o Rabino Ovadia Yosef foi o rabino-chefe de Israel, e uma vez uma entrevista, falaram, olha, Rabino, será que o senhor terminou todo o Shas, todo o tratado, todos os tratados do Talmud? Aí ele falou, não, só metade. Aí o entrevistador perguntou, tá bom, qual metade? Aí ele respondeu, qual que você quiser. A metade que você escolher é aquilo que eu estudei. Então, na prática, ele sim tinha estudado tudo. Mas por honra, ele não precisa contar que ele sabe tudo. Ele pode omitir. Outro assunto interessante que é permitido mentir um pouco é quando uma pessoa vai visitar outra, vai se hospedar na casa de alguém, ou vai jantar na casa de alguém. E no dia seguinte, a pessoa é questionada por outros. Então vamos dizer que eu recebi alguém na minha casa esse Shabbat. E no dia seguinte, na sinagoga, perguntam para o meu hóspede, meu convidado, como que está na minha casa. Por mais que seja fantástico, o hóspede pode falar, tá bom, nada demais. Como nada demais? Eu te servi salmão defumado, te servi carne de primeira linha e você fala que não está nada demais na minha casa? Por que isso é permitido? Porque isso, se ele falar toda a verdade, falar que foi maravilhoso, então todo mundo vai começar a disputar para ir na casa da pessoa, vão aparecer na casa do anfitrião sem perguntar, vai começar a ter ciúmes, por que eu fui, por que ele não foi? Então a Halachá diz que você, quando vai na casa de alguém, não precisa elogiar tanto quando você sai. Para quê? Para não causar mal entendidos. Tem uma discussão no Talmud sobre elogiar uma noiva. As pessoas iam para festa de casamento. Está lá o noivo, coitado. Se ele seguiu a linha ortodoxa, ele mal deve ter falado com mulheres na vida dele. Ele tem uma noiva do outro lado, que mal ele conhece. Então ele está nervoso, ele está tenso. Com quem será que eu casei? Então o Talmud diz que as pessoas dançavam na frente do noivo, elogiando a noiva. E aí tem uma discussão. Bet Hillel, a casa de Hillel, eles dizem que a pessoa deve dançar e falar Kalá naeva hassudá, como é bela a tua noiva, como ela é bondosa. Já Beit Shammai, que são mais rigorosos, falam não pode falar isso. E porque se ela for feia, como você vai falar que ela é bonita? E se ela for uma praga, como você vai falar que ela é bondosa? Então eles falam, você tem que procurar alguma coisa na noiva para elogiar para o noivo. E como fica a lei? A lei fica como Bet Hillel. Que você pode falar que ela é bela, que ela é formosa nos seus atos. Por que isso? Pode ser mentira. Então a explicação é que potencialmente ela sim é bela. Se o noivo resolveu casar com ela, para ele ela é bela. Se o noivo acha que ela é uma pessoa formosa, isso vai depender da opinião do noivo. Então, por mais que para a maioria isso seja uma mentira, já que potencialmente isso é verdade, podemos falar isso para o noivo. Quer dizer, até no casamento, às vezes a gente pode mentir. Você não pode mentir um para o outro. Então a gente vê várias situações onde sim é permitido a mentira. Existe mais uma permissão, que essa é a nossa resposta para o Yaakov, como é possível que ele enganou o próprio pai. A regra é que eu posso enganar quem engana. Tanto para reaver
dinheiro. Por exemplo, eu fui enganado e me levaram dinheiro, eu posso enganar aquele que me enganou. Quando antigamente as pessoas viajavam a pé e tinham que parar, faziam viagens muito longas e tinham que parar em estalagens. Certa vez um comerciante estava levando muito dinheiro. Chegou na estalagem e ele ficou preocupado onde que ele ia guardar esse dinheiro. Então ele tinha 2.000 rublos dentro de uma sacola. E no quarto dele, ele viu que era o chão de terra, então ele fez um buraco lá e jogou o dinheiro lá dentro. Mal sabia ele que o dono da estalagem tinha feito um furo em cada parede de cada quarto, e ele viu o comerciante escondendo o dinheiro lá. Então quando o comerciante saiu da estalagem, da hospedaria, ele foi lá, tirou o dinheiro, tampou e achou que ganhou uma pequena fortuna. No dia seguinte, o comerciante foi precisar de um dinheiro, ele cavou e viu que não tinha nada lá. Ficou super preocupado, cadê meu dinheiro? E aí ele encontrou o furo na parede. Agora ele pensou o seguinte: se eu for confrontar o dono da estalagem e falar, olha, o dinheiro, você roubou meu dinheiro, o dono da estalagem vai falar que não sabe de nada, porque realmente ele não viu eu escondendo o dinheiro. Então como que eu posso fazer para reaver aquilo? Ele chegou para o dono da estalagem, falou, olha, meu amigo, eu preciso que você me dê um conselho. Você parece ser alguém muito inteligente, então me diz. Eu trouxe aqui 2 bolsas de dinheiro, uma com 2.000 rublos e uma com 10.000 rublos. A bolsa de 2.000 eu consegui esconder. A de 10.000, por ser tanto dinheiro, eu estou muito preocupado. Então me diga, ele falou para o dono, me diga se você acha que eu devo esconder no mesmo lugar que eu escondi os 2.000, ou devo esconder em outro local. O dono da estalagem viu a oportunidade de ganhar mais 10.000 rublos. Então ele falou para o comerciante, vai e esconde junto com os 2.000. Por quê? Porque se você esconder os 2.000 lá, quer dizer que você confia no lugar, pode pôr os outros 10. O comerciante falou, tudo bem, como eu estou com fome, eu vou sair para comer alguma coisa, e quando eu voltar eu vou esconder no mesmo lugar. O dono da estalagem não perdeu tempo, ele foi lá, pegou a bolsa de 2.000 rublos, cavou no mesmo lugar que ele tinha pego antes, e tapou, e ficou esperando o comerciante colocar os outros 10.000 lá para ele roubar depois. Quando o comerciante voltou, ele abriu o buraco no lugar que ele tinha cavado, encontrou a bolsa lá dentro, pegou e foi embora. Para reaver algo nosso que foi pego por alguém que mente, nós também podemos enganar. E essa é a mesma história que aconteceu com Yaakov. Por que o Yaakov enganou? O motivo é o seguinte: o Esav era o maior mentiroso que tinha na época. Ele era muito falso. Ele enganava o pai, ele enganou o pai a vida toda. Como? Ele se fazia de intelectual, de justo, de tzadik. Ele fazia perguntas para o pai de leis muito complexas. Ele enganava o pai. Então, para conseguir tirar algo dele, ele teve que ser enganado também. Como que ele enganava? Porque ele se fantasiava de Yaakov. O Yaakov era um justo, era um estudioso. O Esav se fazia de justo e estudioso para o pai. Então ele vestia a roupa do Yaakov, por assim dizer. Para poder pagar na mesma moeda, o Yaakov teve que se vestir como Esav. Ele teve que enganar o pai. Às vezes, para conseguir o que a gente quer, tem que usar um pouquinho do Esav, tem que usar um pouquinho dessa artimanha. Na verdade, hoje em dia, a gente pode chamar de Esav um pouco da nossa ironia judaica, como que a gente às vezes, hoje em dia é chamado de Yiddishekop, como que a gente dá um jeitinho. Se conta que na Rússia tinha o Shmuel tinha um primo chamado Mark, que foi para os Estados Unidos, foi fazer a vida numa terra melhor. E aí o Shmuel escreveu para o Mark, olha, eu não sei o que fazer, o campo da nossa família precisa ser arado, eu não consigo ninguém
para me ajudar, para arar, não tenho funcionários, e aí vai se perder, vai chegar a época de semear o campo, e eu vou perder, não vou conseguir semear nada. Então eu estou pensando, talvez eu mesmo vou arar, vou cavar o campo todo para poder preparar ele. A carta chega para os Estados Unidos e volta a resposta. O Marco fala, pelo amor de Deus, Shmuel, não cava o campo, porque lá está enterrado, eu escondi todas as armas da família, está tudo enterrado lá. Shmuel não entende a carta, ele fica preocupado. No dia seguinte, vem a polícia russa, soldados, todo mundo com paz, começam a cavar, procurar onde estão as armas. Eles esburacaram o campo inteiro. Eles fizeram a censura, leram a carta. Quando acabou aquela bagunça toda, o Shmuel escreve para o Mark, Mark, eu não sei o que fazer, o exército veio aqui, procuraram as armas, não acharam nada, o que eu faço? Aí o Mark responde, muito simples, de um lado do campo você planta batatas, do outro beterrabas. Eles fizeram todo o trabalho por você. Para conseguir algumas coisas, às vezes é importante usar do Esav que está com a gente. A Rivka, ela tinha um objetivo, a Rebeca tinha um objetivo. O objetivo era que viesse bênção para o Yaakov, para toda a sua descendência. Agora tem um problema. Imaginem vocês que o Yaakov fosse lá, pedir a bênção para o Yitzhak, vestido de Yaakov mesmo, falasse, olha pai, o Esav não é de nada, ele é falso, eu que mereço as bênçãos. Então o Yitzhak ia dar as bênçãos para o Yaakov. No entanto, qual o problema? Essas bênçãos iam ir para a descendência do Yaakov que se parecesse com ele. Então, todos os justos, todos os sábios do povo iriam receber essa recompensa, essa bênção. O que ia acontecer com aqueles judeus que não se parecem muito com Yaakov? Aqueles judeus que se vestem como está no mundo aí fora, não sabem o que é Shabbat, não sabem o que é um Pesach. O que acontece com esses que não se parecem com Yaakov? Então Rivka bolou um plano. O Yaakov vai entrar lá vestido de Esav. Por quê? Porque a bênção vai ser para todos aqueles que não se parecem com Yaakov. Toda a descendência do Yaakov, até mesmo aqueles que se parecem com Esav, vão receber essa brachá também. Então essa é uma primeira explicação mais elevada do porquê que teve toda essa suposta enganação para a bênção realmente ser potencializada, para ela servir para o objetivo dela, que era toda a descendência do Yaakov. A gente perguntou no começo, por que a Rivka não falou para o marido quem era o Esav? Poxa, eles já estavam casados há 80 anos. A esposa não pode falar, olha, querido, o Esav é um falso e o Yaakov é o justo. Então o Midrash fala que ela sim contou para ele. Eles já tinham conversado. E o Yitzhak responde o seguinte, não dá, eu não posso dar a bênção para o Yaakov. Por quê? Porque essa bênção é física, é para ter comida no campo. O Yaakov é uma pessoa muito refinada, muito espiritual, ele é o primogênito agora da família. Então, não cabe bem para ele ter essa bênção física. Ele é uma pessoa muito, não simples, mas pura demais, ele não sabe se envolver com o mundo. A Rivka fala, não é assim? Deixa eu te mostrar como funciona. A diferença entre Rivka e Yitzhak é que o Yitzhak ele cresceu na casa de um patriarca, com Torá para todo canto, vendo anjos, falando com Deus. Então ele realmente era uma pessoa muito delicada, uma pessoa que não sabe tanto do mundo. A Rivka cresceu na casa do Labão, um enganador, Arami, o arameu, em hebraico também quer dizer o enganador, é o povo, mas também é que ele enganava. E a Rivka quis mostrar para o marido, não é assim. Não necessariamente alguém que sabe muita Torá não conhece o mundo também. E ela era a prova disso. Cresceu com um perverso e ela era justa. Então ela mostrou para o marido. Ela mandou o filho enganar o pai. Por quê? Para mostrar que o Yaakov sim sabe do mundo. E ainda assim ele merece
receber essas bênçãos. Então não é que foi uma mentira, foi abrir os olhos do Yitzhak. Esqueci de comentar lá no começo, para quem não conhece toda a história, o Yitzhak era cego. E assim que o Yaakov conseguiu enganar, porque ele foi vestido de Esav e o Yitzhak não conseguia ver. Tudo bem, então a gente entendeu que na verdade não era mentira, que na verdade o direito era do Yaakov, que na verdade o Yitzhak precisava conhecer melhor da situação do mundo, realmente o Yaakov merecia bênçãos físicas também. Mas depois de tudo isso, depois de toda a aula, o que a gente leva para o dia a dia? O Rebbe de Lubavitch, ele ensina algo da história do Yaakov e do Esav. A gente tem que lidar com o mundo. O mundo tem dificuldades, principalmente quando a pessoa quer se manter numa moral, em algo muito elevado. Ele sai na rua, o mundo é todo corrupto, não vou nem mencionar as eleições. O mundo é um lugar complicado. Então a pessoa pode pensar, peraí, eu vou me trancar numa yeshiva, eu vou estudar Torá o dia inteiro, vou me abster de lidar com o mundo. Não tem nada a ver, vou sentar, estudar, rezar, só Shabbat a semana toda. O Rebbe fala que não é assim. Às vezes o Yaakov tem que se vestir de Esav. Às vezes a pessoa tem que ir sim lidar com o mundo. Quem era o Esav? Esav era um caçador, era uma pessoa grob, uma pessoa grosseira. Às vezes a pessoa tem que se envolver com o mundo, não ser grosseiro, mas se vestir com as roupas do mundo. Tudo bem que no Shabat usa, sei lá, chapéu, capota. Durante a semana tem que ir se vestir de médico, se vestir de advogado. Vou mencionar todas as profissões que estão aqui. Quer dizer, tem que ir lidar com o mundo. E a gente não está sendo falso quando faz isso. Eu não estou renegando Deus. Hashem mandou eu estudar a Torá, Hashem mandou eu cumprir tantas mitzvot, e eu pego e vou trabalhar. Será que o certo não é eu me envolver só com espiritualidade? Ele fala não. Tem que para trabalhar com o mundo, para trazer a divindade aqui para baixo, tem que se vestir de Esav. Inclusive para enganar o nosso mau instinto. Nosso mau instinto, que é o nosso Esav aqui dentro, ele quer enganar a gente, ele quer falar para a gente fazer pecados, ele quer falar para a gente se desviar do caminho correto. Então a gente tem que conseguir enganar ele. Como? Achando que ele está ganhando. A gente mostra para o Yetzer Hara, a gente curte o mundo, de certa forma. Escuta uma música agradável, só que essa música, o Yetzer Hara vai ver, é uma música kasher. A gente come algo que nos agrada ao paladar, mas isso também é kasher. Então o Yetzer Hara, o mau instinto, ele acha que ele está ganhando da gente. Mas a gente vai e no final transforma ele. A gente vai, se veste de Esav e no final consegue tirar ele, tirar as forças dele e elevar o mundo. Só para terminar com uma história de como até um judeu que está vestido de Esav, que ele parece uma pessoa que está completamente afastada, lá dentro o Yaakov dele está brilhando. O Rebbe Levi Yitzhak, o pai do nosso Rebbe, ele era rabino em Yekaterinoslav, Rússia, Ucrânia, por ali, e ele era tido como inimigo do governo. Então, tudo que ele fazia era observado. Ele tinha que se esconder, às vezes, para fazer coisas que a religião pede, que a religião exige. Certa vez entrou, 11h30 da noite, entrou na casa dele uma mulher, super apressada, e falou: Rebbe, é o seguinte, daqui a meia hora vai vir o meu filho e minha nora. Eles já são casados assim no civil, e eles querem fazer um casamento como a Torá exige. O problema é que os dois são funcionários do governo. Eles têm um cargo muito alto. Então imagine o que vai acontecer se eles vierem e o governo souber que eles vieram na casa do rabino para fazer uma chupá, fazer o casamento, eles vão ser presos, vão ser perseguidos.
Então, Rebbe, a condição para o casamento deles, fazer o casamento kasher, é que eles venham, façam o casamento, em 20 minutinhos eles vão embora e acabou. Não tem essa de dar aula pré-casamento, fazer danças, nada disso. Tá bom? Então, o Rebbe começou rapidamente a organizar tudo. Ele chamou o gabai dele, o ajudante, chamou o cocheiro dele, chamou os mais próximos que não entregariam ele. E ele estava quase pronto para o casamento. O problema é que, contando com o noivo, tinham 9 homens. Faltava um. Falta minyan. O que ele vai fazer? Tá bom. No prédio dele, no 3º andar, morava um judeu que parecia um Esav, pecador. Era um judeu que morava lá com um único objetivo: contar para o governo tudo o que o Rebbe fazia. Ele tinha que relatar quem veio visitar o Rebbe, ele tinha que relatar quanto tempo a pessoa ficou lá, sobre o que eles conversaram, tinha que dedurar para poder estragar a vida do Rebbe. O Rebbe Levi não tinha o que fazer, ele foi na casa desse homem e falou: olha, vem agora no meu apartamento que a gente tem que fazer uma rupá. O homem olhou para o Rebbe e falou: Rebbe, o senhor sabe quem eu sou? Eu sou contra você. Eu não quero saber. Como que o senhor me chama para participar de um ritual religioso? O Rebbe falou: não quero saber, eu preciso de mais um, você vem agora mesmo comigo. Tá bom? O homem viu tamanha persistência do Rebbe, ele não sabia nem o que falar, ele subiu com o Rebbe, fizeram a rupá, todo o ritual rapidinho, 20 minutos, as bênçãos, não dançaram, o noivo e a noiva chegaram com o rosto completamente coberto, para ninguém reconhecer eles, e assim que acabou a rupá, todo mundo sumiu, todo mundo foi embora, o noivo e a noiva saíram correndo, o shamesh, todo mundo, menos aquele vizinho. Aquilo que ele viu impressionou ele. A força do Rebbe, a entrega do Rebbe para um casamento. Quer dizer, não é algo fundamental na vida. Eles já tinham uma vida juntos, eles já eram supostamente casados. E eles ainda assim quiseram fazer a coisa certa, e o Rebbe se entregou para isso, correndo sérios riscos. Então ele pegou no bolso dele a carteira, pegou o cartão dele, informando que ele era parte do governo, entregou para o Rebbe, falou: chega, não quero mais saber disso, Rebbe, agora eu sou teu. Ele voltou para o caminho da verdade, caminho correto, ele chegou a ser perseguido. A Rivka, de novo, quando ela fez o Yaakov ir vestido de Esav, ela fez pensando nessas pessoas que parecem tão afastadas da sua origem, até mesmo nelas vai brilhar o Yaakov de dentro. Que possamos ter tranquilidade para sermos o Yaakov que somos, pessoas corretas, que nada possa atrapalhar a gente no nosso trabalho divino, em trazer divindade aqui para o mundo, e que todas essas formas estranhas que acontecem na nossa vida, coisas que a gente não consegue entender à primeira vista, que Hashem possa revelar para a gente o bem e o bom que está por trás disso tudo, e que em breve tenhamos a vinda do Rei Mashiach, que também vem por essas formas, que ele se revele logo e que possamos comemorar em breve em Jerusalém, com o nosso templo sagrado reerguido. Shkoyach a todos que participaram aqui pelo Facebook. Vamos terminar agora. Shkoyach.